E aí galera, tudo jóia? Eu sou o Pedro Lima e sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo no Parada Obrigatória. Toda quarta-feira a gente vai ter vídeo novo no canal. A gente vai estar falando sobre cultura pop e sociedade no contexto geral. Se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, elas vão estar aparecendo aqui embaixo, vai aparecer no link da descrição também, tá? Meu Twitter e o meu Instagram é na língua do P. O tema de hoje, a gente vai estar falando um pouquinho a respeito do... O tema no dia... Bom, pessoal, o tema de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre representatividade, desmistificação a respeito da cultura LGBT dentro da cultura pop. Você já ouviu falar sobre representatividade e desmistificação? Você sabe qual é a importância disso? Primeiro vamos falar um pouquinho sobre representatividade. Representatividade é quando um determinado grupo específico é representado, é começado a ser tratado e mostrado de uma maneira comum. Então ele é representado em filmes, em séries, música, enfim. Ele é mostrado para que a sociedade veja que ele é comum, de uma maneira normal. Já a desmistificação, desmistificar algo, significa que a gente vai tirar aquilo do campo das ideias. A gente vai fazer com que aquilo fuja dessa ideia mística, dessa ideia do fora do comum que a gente geralmente tem. A gente não quer dizer que todo protagonista precisa ser LGBT, ou igual daqui pra frente eu vou falar um pouquinho a respeito de protagonismo feminino. Não quer dizer que precisa necessariamente todo protagonista ser assim. Entretanto, a nossa sociedade é diversa. E na cultura pop, um dos objetivos dela é a gente representar a sociedade. A sociedade ela precisa ser representada como ela é. Com pessoas, negras, mulheres, angel, japonês, mulheres trans, homens cis, homens trans, gays, bis, lésbicas. Tudo que tem na sociedade a gente precisa ter representado, porque essa é a sociedade. Então eu vou falar com vocês um pouquinho e vou fazer um mega corridão sobre alguns marcos, algumas coisas que aconteceram que foram importantes para a comunidade LGBT dentro da cultura pop. Algumas coisas que eu acredito que fizeram uma grande diferença, que trouxeram pra gente encaminhar pra muita coisa do que a gente tem hoje. O primeiro que eu vou falar aqui pra vocês é o Cabaré, musical que as gays antigas já devem conhecer tudo. É um filme musical de 1972, com a maravilhosa Liza Minnelli. E esse filme foi um marco, porque ele começou a trazer essa ideia da cultura queer, ele começou a representar mais forte a cultura queer, e como passava, ele dava com tudo isso, e de uma forma muito natural. Então foi muito legal. E o fato de ser um filme que ganhou 8 Oscars, trabalhando todo esse conceito, foi muito grandioso isso pra época. O segundo que a gente vai estar falando aqui é um que deu uma chocada, às vezes se você assistir até hoje ainda dá aquela chocadinha, que é o Rocky Horror Picture Show. É um filme musical também de 1975, mistura terror, mistura várias coisas diferentes, uns elementos Frankenstein, uns negócios assim bem... fica quase meio nonsense, mas é maravilhoso. E ele começa a misturar personagem andrógeno, travesti, muito personagem diferente, então foi muito legal o que o filme fez. Agora a gente já vai para um marco dentro do Brasil. Ah, mas isso não é cultura. É cultura e acabou influenciando dentro de outros setores também, eu vou explicar por quê. Eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito do Lampião da Esquina. É um jornal que foi produzido de 1978 até 1981 e ele tinha por objetivo dar notícias relacionadas que fossem de interesse ao público LGBT, especificamente ao público gay. Antes da gente ter sites como Põe na Roda, essa coisa toda que hoje em dia a gente já tem muita fonte de informação que é específica para o público LGBT. Ele era editado pelo Agnaldo Silva, foi um marco muito interessante, veio num período muito legal, que foi um período onde a imprensa estava começando a se consolidar, surgindo vários jornais alternativos, a imprensa estava começando a surgir outros caminhos, além daquele que era convencional, então foi muito interessante. O que a gente vai falar agora é aquela que as bichas pira, que as bichas adoram, que conquista público jovem, velho, vai conquistando todo mundo, a rainha do pop, Madonna, ela que é maravilhosa. A gente vai falar um pouquinho a respeito da música Vogue, que surgiu em 1990, ela foi inspirada já nos bailes, nas festas que eram promovidas pelo público queer em Nova York. A Madonna foi inspirada por tudo isso e escreveu essa música, que entre outras coisas, além de introduzir toda essa cultura, ser apresentada no clipe, uma das coisas que também fazia era abrir a discussão, e Madonna falava sobre isso, de por que o sexo entre pessoas do mesmo sexo deveria ser tratado como fora do comum. Então foi algo muito interessante e acabou trazendo um caminho muito diferente depois e abrindo outros caminhos também para outros artistas que vieram depois. Agora a gente vai falar de uma série que, apesar de umas controvérsias,
a representação meio polêmica, uns negócios meio nada a ver, a gente vai falar sobre Friends. Não estou falando mal de Friends. Que todo um fandom da treta, eu amo Friends. Assisti pelo menos umas 8 ou 10 vezes a série inteira, mas a gente sabe que Friends tem umas representações a respeito de gays e lésbicas que fica meio, enfim. Apesar de tudo isso, teve algo que foi muito interessante, que Friends era uma série que passava na TV, que foi de 94 até 2004, e foi uma série que mostrou o casamento entre duas lésbicas, que foi a Carol e a Susan, que inclusive uma delas era a ex-esposa de um dos personagens principais. Então foi muito legal, mostrou esse casamento e, nossa, aquele choque maravilhoso que a gente sabe que sempre rola, né? Em 1997, a hoje em dia conhecida apresentadora, que é atriz, comediante, dubladora maravilhosa Ellen DeGeneres, a voz da Dory em inglês. Em 1997 ela apresentava uma série onde ela era a atriz principal e ela decidiu sair do armário dentro da série, que foi algo muito chocante. Porque a gente sabe que dentro da cultura, por mais que você vê, por exemplo, atores como Ian McKellen, o Gandalf de Senhor dos Anéis, falando que boa parte de Hollywood, uma galera ali é LGBT, se você se assumir publicamente, você perde trabalho, principalmente naquela época. E a Ellen DeGeneres decidiu ser corajosa, assumiu publicamente durante a série, assumindo a sexualidade da sua personagem, virou notícia, ela acabou sendo capa de revista, acabou acontecendo um monte de coisa, perdeu a oportunidade de trabalho, perdeu tudo, mas deu a volta por cima e hoje em dia tá aí apresentadora, conhecida, inclusive é uma das apresentadoras mais conhecidas do mundo. Agora a gente vai falar de um que eu particularmente eu tenho um apego muito grandioso, porque fez muito a parte da minha infância, e é um desenho maravilhoso, que inclusive daqui 2 semanas ele vai aparecer de novo nos meus vídeos, porque foi um desenho que falava sobre feminismo, empoderamento feminino, deu um protagonismo maravilhoso para 3 garotas incríveis, que é o Meninas Superpoderosas. Esse desenho fantástico acabou aparecendo vários personagens com contextos diferentes, coisas diferentes. Entre eles a gente vai falar um pouquinho sobre o Fuzzy Confusão, que era um personagem que naquela época já se questionava a sexualidade dele, o que ele era. Mas fora ele, a gente tem um que até demonstrava um interesse amoroso por ele, que é o vilão, o Ele. Uma versão meio de, enfim, demônio, de capeta, de qualquer coisa. Andrógeno, extremamente uma mistura do masculino com o feminino. A gente não sabe dizer o que ele é, tanto pela voz quanto pelas roupas. E foi maravilhoso a maneira como ele era mostrado. Ele é um vilão que acabou se tornando muito icônico. Ele era realmente um vilão na série, porque a maioria dos vilões eles eram meio cômicos. E ele tinha um lado cômico, mas também tinha um lado um pouco mais pesadinho, o que ficou muito legal. E eu até me surpreendo de, na época, o desenho não ter sido cancelado, ter passado por N censuras por conta desse personagem. Mas ficou muito, muito show. E é um desenho que eu elogio pra caramba a coragem, a atitude de ter feito isso. A gente vai falar de um agora que, se não é ele é um dos filmes LGBTs mais conhecidos da história, que é O Segredo de Brokeback Mountain, que é um filme que conta a história de 2 cowboys que se apaixonam de uma maneira muito sensível à história dos dois. É um filme que foi pro Oscar, quase ganhou o Oscar de melhor filme, não chegou a ganhar, isso acabou acontecendo em 2017, com Moonlight, que é o primeiro filme que a gente vai falar depois. Acabou ganhando de melhor direção, ganhou em algumas outras áreas ali, mas foi um filme que até hoje é muito comentado e muito lembrado por dentro de ser essa ideia de um filme LGBT. Agora a gente vai falar de um que deu polêmica na época. Em 2009, que nem deveria mais estar dando polêmica, mas enfim, surgiu o reality show RuPaul's Drag Race. Nossa, cara, calma, eu me sinto muito VJ falando o nome americano. Reality show comandado pelo RuPaul, que é uma drag queen, veio trazendo polêmica, trazendo um monte de coisa, porque começou a apresentar a cultura das drag queens pro público que não era acostumado, que não era só o público LGBT. Hoje em dia é um programa que muita gente assiste sem estar ligado à comunidade LGBT, sem ser do Vale, e é muito bem feito, muito bem falado até hoje, principalmente por ter feito esse marco, por ter trazido e apresentado de uma maneira diferente essa cultura drag. Agora eu vou falar de um que foi um queridinho meu também, assim como as minhas Superpoderosas fizeram muito parte da minha infância. Esse fez parte de todo o drama da minha adolescência, acompanhava junto, foi maravilhoso, que é o Glee, que foi uma série musical que surgiu no ano de 2009. E ela veio também apresentando muita coisa diferente, ela trabalhava sobre a diversidade, não só sobre a diversidade num contexto racial e religioso, porque tinha personagens de religiões diferentes, tinham pessoas negras, gordo, magro, gente com biotipos diferentes, e a gente tinha também gay,
lésbica, tinha uma mulher trans, teve um homem trans, teve muita coisa diferente. E a série ela começou a apresentar isso de uma forma muito natural pro público americano, enfim, pro público mundial, na verdade, de um contexto não só também para quem é LGBT, mas para todo mundo. E acabou tendo um dos casais que hoje em dia é um dos casais mais queridos da TV, não só pelos LGBTs, mas num contexto geral, que é o Kurt e o Blaine, que acabou sendo um casal que conquistou muito dentro da série e acabou conquistando o público no contexto já também. Além do casalzinho principal, que era um casal hétero, começou a conquistar a galera muito e acabou até se sobressaindo sobre o casal hétero, que era o Finn e a Rachel. A gente vai falar de um aqui agora que eu prevejo bolsominions pirando, surtando, morrendo, que é a Pabllo Vittar, que até hoje a galera rola os ataques, rola as tretas, tudo pra cima dela, mas ela é maravilhosa. É uma drag que surgiu em 2015 no Brasil, começou a se envolver com pop e começou a se envolver dentro, representando, né, a cultura LGBT, representando o público LGBT, botando mesmo a cara no sol, arrasando, mostrando pra que veio, enfrentando polêmica, fake news e tudo que rola com ela. E cara, foi por cima, mostrou. Hoje em dia, muitas outras drags não falam que surgiram por causa da Pabllo, porque já teve outras drags que já estavam no meio musical, já se envolviam, mas não tinha uma repercussão, não tinha uma visibilidade que a Pabllo teve, que a Pabllo conseguiu e acabou fazendo e conquistando muito isso. Hoje em dia a Pabllo tem parceria internacional, tem muita coisa legal. Agora a gente vai falar de um que eu já dei uma comentada ali, mas a gente vai comentar dele agora mesmo, que é o Moonlight. É um filme lançado em 2017, onde o protagonista é pobre, negro e gay. Quase todo um sistema de cotas ali. E ele era um personagem que acabou conquistando muito o público e ele ganhou o Oscar de melhor filme, que é o prêmio máximo, né, do Oscar. E foi um marco, porque um filme onde o protagonista era gay foi o primeiro filme a ganhar isso. Então foi muito legal. O fato disso ter acontecido acabou sendo um marco e mostrando que não precisa necessariamente o protagonista ser um homem branco, hétero, para você poder ganhar um filme, para o filme poder ganhar um Oscar de melhor filme. E claro, antes da gente falar do último, na verdade eu vou ter ainda uma menção honrosa que eu quero falar, mas antes da gente falar desses últimos, não se esqueça de se inscrever aqui no Parada Obrigatória, deixar o seu like aqui no vídeo, comenta se você tem ideias, o que você achou do vídeo, se você... temas que vocês acham que seja legal eu falar, que eu vou estar abordando temas muito distintos, muito diversos. Então vai comentando aí embaixo também o que vocês acham e vai dando dica, vai dando ideia. E a gente vai falar agora é do filme Com Amor, Simon. Ele é um filme que é uma comédia romântica, adolescente, que mostra ali naquela fase do ensino médio ali, do high school americano. E é maravilhoso que é um filme, o primeiro filme LGBT que foi feito, defendido por uma grande produtora, que até então a maioria dos filmes LGBTs eram feitos e distribuídos por produtoras independentes. E não, Com Amor, Simon foi feito, produzido e tudo mais pela Fox Filmes. E foi muito legal como foi trabalhado o filme, acabou abrindo muita discussão. Teve muita gente que aproveitou essa deixa do filme para poder sair do armário, para poder se assumir. Inclusive, o irmão do ator que faz o protagonista, que é o Nick Robinson. O irmão dele acabou se assumindo como homossexual para a família toda durante a gravação, enquanto o irmão estava gravando o Com Amor, Simon. A minha menção honrosa é, pra mim, o reality show que eu mais amo, que, cara, é maravilhoso, que eu sou muito fã, é o Queer Eye, que ele é produzido pela Netflix. Eu amo Queer Eye. Inclusive, da Netflix, e que decidir fazer um Queer Eye brasileiro, estamos abertos para conversa. Eu amo demais essa série, porque a premissa é, você coloca 5 caras gays no meio da vida de um cara hétero pra trabalhar com ele vários aspectos da vida dele. Então, alguém que ama muito essa pessoa, a esposa, um amigo, enfim, indica essa pessoa pro programa. Os Fab Fives, os 5 fabulosos, eles vão pra casa desse cara, ficam com ele por uma semana, ou com essa mulher, depende muito do episódio, mas a maior parte são homens héteros. Os Fab Five vão pra casa desse cara e vão trabalhar diversos aspectos da vida dele. E é muito legal porque começa a abordar tanto essa questão de como muitos caras héteros que nunca tinham convivido com um gay, nunca tinham nem conhecido alguma pessoa que era gay. Então acabou trazendo tudo isso também, então foi muito show, foi muito legal. E relembrando que Queer Eye, ele já é um remake também de um reality show que teve, enfim, anos atrás, 2003 eu acho que foi, que era o Queer Eye for a Straight Guy.
foram outros Fab Fives, a premissa era a mesma, a ideia era a mesma, mas depois o Netflix pegou, comprou os direitos e refez a série. E aí, galera, curtiram? Como é que foi? Gostaram? Semana que vem a gente tá aqui de novo no canal, falando sobre outros temas. Semana que vem a gente vai estar falando um pouquinho sobre personagens étnicos, sobre essa questão de etnias e tudo mais dentro da cultura pop, beleza? Quem ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa o like. É nóis, fechou? Valeu!